Olá, alunos, olá, alunas. Sou o professor Júlio da área de Sociologia e nesta aula discutiremos a razão instrumental e a razão crítica. Bom, por razão, antes de mais nada, vamos lembrá-los de que a noção de razão aqui tratada, ela leva em consideração a sua formulação pelos pensadores iluministas. Vamos lembrar alguns elementos do contexto iluminista, né? Avanço científico, pensamento antropocêntrico, pensamento filosófico voltado mais para o indivíduo, a questão da liberdade, né? E, principalmente, a crença que o iluminismo trazia no avanço contínuo da ciência e do progresso. Em linhas gerais, os iluministas acreditavam que os avanços com relação ao método científico, ao pensamento filosófico, poderiam levar a humanidade a um conhecimento da natureza e do próprio homem que levaria à construção de um bem-estar e de uma felicidade, uma vez que nós conheceríamos as leis que regem o comportamento da natureza, do homem, dos fenômenos naturais em geral. Tá? Assim alcançaremos, portanto, o progresso. Deste modo, a felicidade seria mais facilmente alcançada, né? Segundo o raciocínio iluminista. Porém, o que o início do século XX vai demonstrar? Primeiro, esse raciocínio ele tem problemas, né? As duas guerras mundiais mostraram que o modo como o homem faz a ciência e o conhecimento também ele é influenciado por outros fatores, né, que os iluministas não levaram em conta. Naquele contexto das duas guerras mundiais, a ciência foi usada para fazer bombas atômicas, fazer aviões bombardeiros, fazer tanques de guerras e metralhadoras. Né? O conhecimento, portanto, não levou automaticamente o homem à felicidade e ao progresso. Né? E naquele contexto surgiu a Escola de Frankfurt, em Alemanha. Né? Os pensadores principais aqui apontados: Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, dentre outros que agora não cabe fazer a citação, mas esses são os principais. Tá? Para esses pensadores, a razão iluminista aqui descrita em linhas muito sucintas, ela é instrumental. Por que ela é instrumental? Porque ela não proporciona, ou não proporcionou naquele contexto, uma reflexão objetiva sobre os fins, as finalidades do conhecimento. Né? Aquela razão acabou por ser usada para ser instrumento de dominação. Né? A ciência foi feita com propósitos. E no exemplo das duas guerras mundiais, um dos propósitos foi a aniquilação do outro. Né? Em que medida isso traz felicidade? Em nenhuma medida. Né? Bom, a ciência, portanto, instrumental, ela vai ser um instrumento de dominação ideológica, dominação científica e também política. É o conhecimento sendo usado para a valorização de algo que está fora do humano, algo que está nas grandes decisões políticas, de grupos e classes sociais poderosíssimas e também de instituições econômicas também muito fortes. Segundo o pessoal da Escola de Frankfurt, essa é a razão instrumental. E esse tipo de conhecimento contribui para reforçar relações de poder. Né? Qual é a proposta da Escola de Frankfurt? A proposta é exatamente essa: a construção de uma teoria crítica que rompesse e superasse os limites dessa razão instrumental, revelando as relações de poder que são construídas com o próprio saber, com a própria ciência e conhecimento. Né? A razão crítica, portanto, construiria uma reflexão sobre os meios e as finalidades do conhecimento. Né? Quando se pensa, por exemplo, no desenvolvimento de novas sementes, de novos tratamentos contra doenças muito graves, qual é a finalidade? Né? Enriquecer grandes companhias farmacêuticas ou grandes indústrias produtoras de alimento, ou então a finalidade é a própria humanidade. Né? Essa é a reflexão que eles tentaram construir. Né? Assim, procuraram desenvolver um raciocínio no qual a ciência e a vida concreta dos homens e mulheres são pensadas num movimento contraditório do real, tá? Revelando o lado obscuro que a ciência instrumental acobertou.
né? Por essa aula é só. Até a próxima, pessoal.